E aí, pessoal, tudo bom? Mais um conteúdo aqui. Então eu quero falar com vocês hoje referente ao impacto da organização financeira na vida da pessoa. Então aí depois da vinheta eu vou dar continuidade falando sobre esse impacto que gera aí na vida das pessoas. Aproveitando, se você é novo por aqui, se inscreva aí no canal, dá um like, compartilha, acione o sininho, porque toda vez que eu fizer um vídeo novo, você vai receber este conteúdo. Eu tenho vários outros conteúdos aí, então compartilha, a gente fala sobre educação financeira, investimento, o canal é recheado aí de coisas boas. Então depois da vinheta a gente vai falar aí sobre o impacto da organização financeira na vida. Fica até o final, que eu tenho certeza que você vai adorar o conteúdo. Então vamos lá, bora! O que acontece na vida da pessoa, né? Então imagina só, você tem aqui o papai, aqui a mamãe, e o pai ele falava assim para o filho, filho, vamos poupar, porque não sabemos o dia de amanhã. Tá, legal. E então seu pai imputou isso na sua cabeça. E você cresceu e arrumou outra pessoa a qual você se relacionou, a qual você namorou, noivou. E essa pessoa já teve uma educação completamente diferente da sua. Então a mãe dela entendia, ou o pai dela, a família dela entendia que tem que gastar o dinheiro mesmo, porque vida só se vive uma vez. Tá? Então você imagina só, são duas pessoas de realidade diferente, de mundo diferente, que se encontram com pensamentos sobre educação financeira, sobre essa educação de pontos de vista diferentes. E eles não conversam, eles não falam, eles não fazem um alinhamento referente a isso. E eles continuam pensando desse jeito. Então a vida, a famosa deixa a vida me levar. Com isso, eles têm filho. Aí que tá. E o que o filho vai pensar? O filho vai pensar assim, e agora? Né? O meu pai, ele tem um conceito que eu tenho que guardar o dinheiro, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A minha mãe já pensa diferente. E aí? Então a criança, ela vai, basicamente ela vai pelo lado mais fácil. Isso, que tal o detalhe? Essa criança, ela vai ficar meio perdida. E geralmente ela vai puxar pelo lado mais fácil, que é o quê? Que é o lado de, a gente só vive uma vez, assim como diz minha mãe. Tá? E isso, ele dentro disso daqui, e por que isso acontece? Porque isso são padrões, e esses padrões são repetidos. Então, imagina só, essa criança, ela vai crescer, novamente ela vai encontrar alguém, ela vai casar, e ela vai trazer padrões. São esses padrões que deveriam ser alinhados, né, entre o casal, que não é alinhado, que eles vão passando isso de geração para geração. Então, e o que isso causa? E o que traz isso hoje de ruim? Né? Esses padrões que a gente vai trazendo, esses padrões que a gente não alinha dentro do casamento. Atualmente, de 6 a cada 10 pessoas estão endividadas. A gente está falando em torno de quase 67 milhões de pessoas endividadas. Tá? De cada 10 pessoas, 6 estão endividadas. Hoje no Brasil, se eu não me engano, recentemente, é esse valor, 67% das pessoas estão endividadas dentro do país. E outra coisa é o seguinte, outro dado estarrecedor também, que 50% da população, quando chegar em sua velhice, eles não terão nenhum tipo de renda. E isso não é questão de
ter... Ah, mas eu tenho aposentadoria. Não. O que está dizendo aqui, nessa estatística, que 50% das pessoas não terão nenhuma renda. E são pessoas, geralmente, que elas trabalham como autônoma e elas elas pagam o INSS. E elas vão tocando. Simplesmente o que elas ganham não dá para pagar as contas, elas ficam endividadas. Imagina, elas não vão pagar o INSS. Então 50% dessas pessoas vão chegar na sua velhice e elas não vão ter nenhuma renda. Elas vão ter que ser sustentadas por alguém. Tá? E outra coisa, como você não tem uma aposentadoria, que apesar que quem hoje paga, né, quem trabalha em empresas e depende somente da aposentadoria, está enrolado, porque cada vez mais está se afunilando. O teto da aposentadoria no Brasil é 6.700, mas você nunca pega o teto. Tá? Então, se eu não estou enganado, eles pegam em torno dos últimos 80 salários e faz uma média. E com isso você não consegue nunca pegar o teto. Então, se você não tem uma contribuição, se hoje você não recebe um salário acima de 7 mil, você não vai pegar 75% do teto. Tá? Então, é mais ou menos para você ter uma ideia. Então, se você hoje trabalha e você ganha mais de 7 mil, você corre o risco aí de você pegar 75% desse teto. Caso contrário, você não vai pegar. E outra coisa, e com o passar do tempo, a aposentadoria ela não acompanha a inflação. Então você tem que ter aí outra forma de renda. Você tem que se preocupar com isso. Tá? E o que eu estou dizendo aqui é que 50% da população elas não terão nenhum tipo de renda, aposentadoria, elas não terão nada. Elas vão chegar com seus 50, 60, 70 anos sem ter nenhum tipo de renda. Que isso é grave. E por que isso acontece? E por que a gente acaba seguindo esses padrões? Tá? Igual eu falei, segue esses padrões porque o conceito dos nossos familiares, dos nossos pais, foram passados para a gente encontra outra pessoa que tem outro conceito, de outra forma de pensar diferente. E isso deveria ser explicado, isso deveria ser matéria que você aprende na escola. Tá? Para quebrar esses padrões, a gente teria que ter o quê? Um sistema de método que poderia ser ensinado por alguém, que poderia ser ensinado na escola. Mas isso não é ensinado na escola. Tá? Isso ninguém te ensina. Então o que você tem que fazer para quebrar esses padrões? Você tem que procurar educação financeira, conhecer sobre educação financeira. O conhecimento de educação financeira vai quebrar esses padrões. Se você é solteiro hoje, você vai estudar sobre isso, você vai pesquisar sobre isso, você vai entender sobre isso, você vai procurar um educador financeiro, você vai procurar um mentor financeiro, tá? Ou por conta, e você vai começar a se preocupar com isso. Você vai começar a se preocupar, por quê? Porque vão ensinar para você método. Através desses métodos, você vai quebrar esses padrões. Esses padrões eles não vão repetir mais. Para o seu filho, para os seus netos, eles não vão repetir. Tá? Mas você tem que se preocupar com isso. E isso não é ensinado na escola, isso você tem que procurar por conta. Tá bom? Então, esse é o impacto que a organização, que a educação financeira, ela gera na vida da gente. Tá? E a educação financeira ela tem um enorme impacto na vida das pessoas, conforme eu já falei. Ela tem esse impacto. Então, é você que vai decidir se você realmente quer chegar no final da sua vida e você ter uma situação diferente, onde você não está endividado, onde você tem uma condição de se manter, você tem um salário. E essa metodologia, né, geralmente a gente trabalha com o GCPM. E o que é o GCPM? É o gerar, é o cuidar, é o proteger e é o multiplicar. Coisas que os padrões eles só ensinam uma forma. Aqui não, aqui a gente ensina o GCPM, aonde você... Porque educação financeira não é só simplesmente você reduzir os seus gastos e a sobra poupar. Não, é além disso.
é você gerar esse dinheiro, você ter outras fontes de renda além da sua renda principal, sempre, tá? É você cuidar do seu dinheiro, você não ficar comprando qualquer coisa e se endividando, é você proteger o seu dinheiro, muitas vezes proteger até mesmo de você emprestar seu cartão de crédito para alguém, seu nome para alguém, e o multiplicar, que é você aprender a fazer investimento, é você potencializar todas as suas reservas. Então, quero que você entenda que não é somente o fato de você reduzir os seus gastos e poupar a diferença. Não, você não vai chegar a lugar nenhum desse jeito. Você vai ter que seguir essa metodologia, tá? Que é o gerar, cuidar, proteger e multiplicar. Tá? E isso, a questão da educação financeira, da organização financeira, que tem tudo a ver. Se você é uma pessoa que não tem educação financeira, você não tem organização, você não organiza os métodos, tá? A metodologia. Essa questão de educação financeira, ela tem que ser feita, cuidada dentro de casa. Isso tem que ser cuidado dentro de casa. Não adianta, tá? Não adianta, se você não cuida, se você não fala com sua família, se você não fala com sua esposa sobre educação financeira, você não vai chegar a lugar nenhum. Ou se você não fala com seu marido sobre educação financeira. Tá? Parece que existe um tabu a questão de falar sobre dinheiro. E isso dentro de casa, as pessoas que elas falam, que elas cuidam do seu dinheiro, são pessoas sem dívidas, são pessoas que não precisam perder noite de sono, porque não tem dívidas. Tá? Não existe brigas, porque hoje o segundo motivo por divórcio no país, estatística brasileira, tá? É a questão do endividamento, é a questão das finanças do casal. Só que eles não falam que eles se separaram por causa da questão do dinheiro, porque o João ou porque a Maria gastava mais ou gastava menos. Só que é por outras coisas, tá? Mas tudo envolvendo o dinheiro. Seus filhos terão um futuro melhor, tá? Por quê? Porque quando eles forem se relacionar, eles vão se relacionar com pessoas que têm o mesmo padrão que eles. Porque eles se preocupam com isso. Ou mesmo que ele se relaciona com a pessoa que não tem um padrão, ele vai mudar a mentalidade e a forma com que essa pessoa pensa. Porque ele sabe falar de educação financeira. E outra coisa, você terá uma aposentadoria excelente. Você não chegará no final de sua vida sem nenhuma renda, você terá renda para se manter. E com isso também, principalmente para você hoje que é empresário, para você que tem o seu negócio próprio, a educação financeira ela tem que ser falada dentro da empresa. Você tem que levar isso para os seus funcionários, porque funcionário que sabe sobre educação financeira, ele não tem dívida. E a pessoa, quando ela tem dívida, ela não tem ela chega desanimada dentro da sua empresa para trabalhar. Ela fica brigando por um salário melhor. E detalhe, quanto mais você aumenta o salário dela, ela gasta. Você aumenta, ela gasta. Ela vai sempre, toda vez, eu costumo dizer que é o seguinte, toda vez que você recebe um aumento, você recebe mais dívidas. Por quê? Porque a pessoa ela vai pegar aquele aumento e vai comprar mais coisas vai trazer mais dívidas para ela. Então tem que ser falado sobre educação financeira. Com isso, melhora a produtividade. Tá? Se você, dentro da sua empresa, você fala sobre educação financeira, você tem plano de educação financeira, você tem mentores que levam treinamento para questão de educação financeira, a sua produtividade geralmente é melhor. E por último, você tem funcionário satisfeito. Tá? Então, o que eu quero mostrar para você aqui nesse vídeo curto é que hoje a gente segue padrões, tá? Hoje a gente segue padrões trazidos do conhecimento que a gente teve quando era criança através dos nossos pais, nosso pai e da nossa mãe. E com isso a gente se relaciona com outra pessoa e isso vai virando aquele ciclo. E você precisa ter método, você precisa falar de educação financeira, tá? Com esse método você vai falar dentro da sua casa e dentro da sua casa você vai ter resultados. Com isso, você também, se é empresário, se você trabalha dentro de uma empresa, ou se você fala dentro da sua casa e você tem um negócio próprio, com certeza os seus funcionários eles serão funcionários
com a produtividade melhor, uma empresa boa, uma empresa estruturada. Tá bom? Espero que tenha te ajudado. Então, detalhe, organização financeira não é simplesmente reduzir as suas despesas hoje e poupar a diferença. Não. Tá? Existe uma metodologia, e essa metodologia tem que ser seguida. Tem muitos livros, muitos vídeos, principalmente no YouTube, falando sobre isso. E se você precisar, um educador financeiro. Tá bom? Espero que tenha te ajudado. E se esse vídeo te ajudou, compartilha. Soca o dedo aí no like aí, que vai ajudar cada vez mais esse vídeo chegar para outras pessoas. Fui, abraço, obrigado.